A filosofia de Sartre, o existencialismo, ou filosofia da liberdade, preconiza que ser homem é ser liberdade situada. Isso porque não haveria nenhum Deus, ou nenhuma natureza, ou nenhuma determinação possível. Ser homem, ser mulher, é escolher-se. E isso ocorre num processo individual, cada homem, cada mulher, a partir da sua existência, projeta o que será em seu futuro, e assim, ao realizar esse projeto, ela se faz no mundo, e o mesmo se aplica ao que é o homem, ao que é a humanidade, né? Se a gente pensar de maneira ampla, visto que não há nenhuma determinação natural e nenhuma ação transcendente de deuses ou demônios que encaminhe a história humana. Tudo aquilo que foi feito, e a gente tem que lembrar que a obra de Sartre coincide, né, com a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, extermínio de milhões de pessoas, né, inclusive judeus. Toda essa situação foi provocada, produzida por homens e mulheres, então a liberdade situada, né, essa que Sartre preconiza para pensar a questão ética, ela explica de maneira muito mais adequada eventos que, a toda prova, o ser humano sempre quis transferir para deuses ou demônios, como o extermínio de seres humanos, que foi feito por seres humanos, como uma guerra absurda, extremamente violenta, feita por seres humanos, e toda a crueldade que se mostrou possível, feita por seres humanos. Não foi uma desgraça natural, né, um vulcão, um terremoto, mas foi a ação humana com a sua produção de bombas que destruíram Hiroshima, Nagasaki, exterminaram milhares de japoneses. Enfim, num dia só, em alguns minutos, algumas horas, né, com a bomba atômica. Então, tudo isso mostra que o ser humano livremente não apenas faz aquilo que ele escolhe para si, no jogo de liberdades, é evidente, né, um conflito com outros homens, com outras mulheres, com outras liberdades, com outros para si, mas também a história humana se faz assim. E Sartre, só para constar, né, a tradução é do Virgílio Ferreira, já clássica, né, do existencialismo e humanismo, dos pensadores. Sartre diz ainda na página 12, mas se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e lhe atribuir a total responsabilidade por sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável por sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. É paradoxal que a gente pense uma história humana que só pode ter sido feita por homens e mulheres, na qual homens e mulheres não se reconhecem. Então parece estranho que no período medieval, por exemplo, as pessoas olhassem para tudo aquilo que aconteceu e dissessem que foi Deus que fez. Porque as guerras foram feitas por homens, por reis, por duques, por príncipes, rainhas e etc., por papas. Toda a violência contra a mulher, contra o escravo, contra o servo, era feita por homens e mulheres. Então, é estranho que, mesmo com tanta presença, né, fenomenológica da ação humana, eles tenham atribuído tudo aquilo a bruxas, a demônios, a deuses. Só que essa atribuição, quando fica démodé usar essas noções do transcendente, deuses e demônios, passam a utilizar uma espécie de noção de natureza, uma determinada natureza que escolheria em nosso lugar. Então, mas o homem tem determinadas necessidades, o homem em relação à mulher, né? Eu estou pensando aqui no machismo, exatamente. E isso justificaria determinadas atitudes. Ou o homem tem algo que seja nele mesmo natural, do tipo direito natural. O que Sartre faz com a noção da existência, de que o homem primeiro existe e só então se define, o que ele faz é tirar toda essa possibilidade de justificar qualquer coisa que seja do mundo humano em outro lugar que não na própria escolha humana, que não no próprio homem, que não na própria liberdade. E isso é fundamental quando se fala em ética, porque se eu não assumo que a humanidade é resultado de escolhas que são de todos os homens e mulheres, mas também minhas, eu estou agindo de má fé. E Sartre fala de uma espécie de má fé histórica, quando o homem olha para a sua história e, ao invés de reconhecer ali resultado de suas escolhas,
sejam elas boas, que deram bons resultados, ou as piores, como aquelas que provocaram as guerras, os extermínios e a bomba atômica, ele olha para si mesmo e reconhecer-se em si mesmo fará com que ele, claro, possa alterar. Enquanto o homem transfere a responsabilidade histórica daquilo que ele fez para qualquer outra instância, que não a liberdade humana mesma, a linha da história, ou os rumos da história, ficam longe do acesso humano. É como se nós não tivéssemos nada a ver com aquilo que acontece. Então, por isso eu disse, soa muito estranho que o homem faça a sua história sem se reconhecer nela, justamente porque essa história somente pode ser feita a partir de atitudes que são particulares, que são individuais e que são humanas, que demandam da escolha humana. Pensemos um fato qualquer, a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Sartre usa esse exemplo justamente porque ali não tem um líder que diz façamos isso, façamos aquilo. As pessoas, né, sem que alguém se nomeie como líder, começam a dizer vamos à Bastilha, e as pessoas tomam o que tem à mão, né, instrumentos de trabalho, alguma arma, e se encaminham para algo que poderia lhes custar a vida, né? Tomar a Bastilha era tomar um lugar armado, onde tinham soldados. E mesmo assim eles vão até o final e fazem. Ou seja, é a ação livre, né? Sem nenhuma determinação, que promove essa mudança histórica. É claro que esse é só um fato isolado da Revolução Francesa, é muito mais ampla e mais complexa do que isso. Mas isso mostra que é o engajamento da liberdade que promove a mudança, assim como antes era o engajamento da liberdade que fazia com que aquele estado de coisas permanecesse. Isso faz com que Sartre tenha aqui uma chave, digamos assim, de leitura histórica, que ao mesmo tempo em que responsabiliza os homens e as mulheres por aquilo que são as mazelas da sua história, entrega a esse mesmo homem e essa mesma mulher total poder para alterar essa história, inclusive alterar a própria existência. Sartre não está sendo simplório, negando meramente os processos de determinação, mas ele está propondo uma visão diferente que vai permitir uma ética, que depois vai ser o tema da segunda parte sobre Sartre, uma ética que remete ao futuro, que remete ao porvir, uma ética do porvir. Então, ao invés de pensar uma história que se organiza numa relação de causa e efeito, ou que seja um processo dialético, mas meramente um processo dialético com uma determinada finalidade, que seria o comunismo, Sartre pretende que a história seja feita por esse jogo de liberdades, né, que evidentemente são escolhas livres situadas, que ocorre sempre gerando conflito entre homens e mulheres, entre gerações e grupos, é claro, mas que a história é feita nesse jogo sempre. Isso é fundamental porque ao mesmo tempo em que nos torna responsáveis, nos torna também agentes de mudança. Então eu não espero mais o salvador da pátria, não espero mais um Deus, não espero mais um Cristo, né, que venha redimir a humanidade. O homem agora está sozinho, o que por um lado é desesperador, afinal de contas ele não tem mais as suas muletas de amparo contra a angústia, né? Deuses e demônios que farão justiça, ou serão os responsáveis pela manutenção do mal. Mas por outro lado, o homem terá à sua disposição, e isso não é nada desesperador, a chave para mudar a história, a sua história e a história da humanidade como um todo. Seguindo essa mesma ideia, no final da mesma página, é o segundo sentido, que é o sentido profundo do existencialismo. Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio. Mas com isso queremos também dizer que ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há dos nossos atos um sequer que ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. A ética, no caso de Sartre, ela passa a ser algo que deixa os livros de mandamentos, deixa os compêndios éticos e passa a encarnar a escolha situada de cada homem e de cada mulher. Por isso se trata de liberdade em situação. O ser para si ele é livre, porque será a sua escolha, o seu sim, que fará com que algo ocorra no mundo. Mas mesmo livre, ele está em situação. Então não se trata de meramente negar a determinação. A situação ela pode sim determinar, mas ela não é determinante necessariamente. A determinação não é algo que nos ocorra e que seja insuperável.
O que Sartre está dizendo, em outras palavras, com essa noção de liberdade, é que nós podemos a cada instante mudar a nossa existência e que a mudança daquilo que nós somos altera irremediavelmente o que será a história. Porque por mais que a história seja algo construído, a história humana contemporânea, por 7 bilhões de lugares de escolha distintas, e é o complexo disso tudo que constitui a história, nem por isso, por ser algo megalomaníaco de se compreender, mas nem por isso significa que a história esteja sendo feita para além da escolha humana. Porque é sempre a escolha humana, essa escolha, a única que nós temos individual, pessoal, que somada a outras escolhas, constituem grupos que, por sua vez, fazem demandas, estabelecem valores, fazem valer ideias. Então, a ética sartriana, ela é uma ética da situação, mas uma ética que já se demanda encarnada, já se demanda engajada, né? desde o seu princípio. Uma ética que, antes de tudo, será daquilo que nós efetivamente fazemos, não do que nós cremos, ou do que gostaríamos, ou do que esperamos. Não se trata de uma ética da esperança, não se trata de uma ética do conformismo, se trata da compreensão fundamental de que somos nós e a nossa ação que constitui o que é o mundo, e que por nossa ação nós não precisamos falar, o nosso exemplo já é o modelo do que deveria ser o homem. Então, se eu ajo de maneira machista, eu espero que outros homens ajam da mesma maneira, inclusive com minha mãe, com a minha filha, se eu a tivesse, e assim por diante. A expectativa de reciprocidade, mas não num imperativo categórico, como seria para a filosofia kantiana, mas na própria existência. É como se aquilo que eu escolho seja o que eu faço. A identificação entre ética e o agir. O agir, ele é já essa escolha. Ah, mas eu gostaria de ter feito. Não, você não gostaria, porque o que você fez efetivamente é o que pode ser considerado comprovação da sua escolha ética. E Sartre continua. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos. Essa história de que eu escolhi o melhor para o outro, não, porque de algum modo você tem algum ganho naquela escolha. Não, eu escolhi dar uma esmola. Sim, você escolheu para não sentir a culpa cristã posterior. Enfim, há sempre um interesse. E essa escolha, por mais situada que seja, ela sempre tem outras possibilidades. E essas outras possibilidades, elas não precisam ser dadas de antemão, elas podem ser inventadas. Então percebam a força ética que tem esse princípio da liberdade proposto por Sartre. O homem, ele é a liberdade situada. Então, primeiro ele existe e só então se define. Isso parece muito pesado à primeira vista, porque parece que nós, homens e mulheres, estamos sendo responsabilizados por algo que até então nós aprendemos que não somos responsáveis. Ah, eu não sou responsável, eu não pedi para nascer. Ah, mas eu não tenho nada a ver com tudo que os homens e mulheres já fizeram com a história. E, enfim, isso o Sartre vai mostrar que são atitudes de má fé, que são escolhas por não se comprometer, embora já estando comprometido. E por isso é de má fé. O nosso engajamento, ele não exige que a gente vá até um partido político ou saia acenando bandeiras. O simples fato de fazermos parte de um grupo já nos engaja nos valores e nos destinos que aquele grupo vai ter. E se a gente se recusa, a gente está, de certo modo, fazendo uma escolha. Eu escolho não participar. Essa recusa faz com que aquelas escolhas que o grupo toma sejam também tributáveis a mim, visto que eu escolhi não participar do debate, ou da votação, seja o que for, ou mesmo da proposição de algo e da execução de algo. Né? Quando eu digo eu não tenho nada a ver com isso, eu, de certo modo, participo, porque isso é sim tomar um partido. O partido do eu não tenho nada com isso. Enquanto outros tomarão o partido do sim, o partido do não. Sartre mostra que o simples fato de sermos homens e mulheres já nos engaja numa situação, e nessa situação é a nossa liberdade que vai fazer com que valores sejam mantidos ou que valores sejam superados. Então, o mais importante, o mais fundamental dessa ética é a assunção de si. Sartre propõe que o homem se assuma, e individualmente, o homem e a mulher, mas que também a humanidade alcance essa maturidade de assumir ela, por si mesma, os seus
as coisas boas que ela produz e, ao mesmo tempo, aceitar e assumir que ela sim é a responsável por toda e qualquer coisa ruim que possa advir na sua existência ou na existência alheia e no que a gente chama de mundo.